A época de festas pode ser muito desafiadora para pacientes que têm transtornos alimentares. Então, vamos pensar juntos algumas coisas que acontecem nesse momento e como a gente pode fazer para lidar com elas. Então, acho que um primeiro aspecto que é importante da gente colocar é que é uma época que a gente sai muito da rotina. E às vezes sair da rotina para alguém que está numa determinada batalha para se alimentar melhor, para se alimentar de uma forma que seja mais saudável, o que quer que seja que isso significa para aquela pessoa, esse momento pode ser muito difícil, porque vai desestruturar a alimentação. Então, esse acho que seria um ponto inicial. Além disso, a gente tem nessa época uma oferta muito grande de comida e de comidas que são muito diferentes das que a gente costuma ter no dia a dia. Então, isso pode levar, por exemplo, uma pessoa a ter mais compulsões alimentares ou uma pessoa sentir mais culpa em relação à alimentação. Então, esse é um aspecto que pode surgir também. Também a gente vai viver aí nessa época de festa situações às vezes que são emocionalmente mais desafiadoras, no sentido de estar em contato com pessoas que às vezes a gente não vê tanto, pessoas que às vezes não têm uma boa relação, né, entre familiares, amigos, enfim. E isso pode aí gerar gatilhos emocionais que vão afetar a alimentação. E também, uma coisa que acontece, infelizmente, bastante nessa época é que, por encontrar pessoas que às vezes as pessoas não veem com tanta frequência, pode acontecer muitos comentários em relação à alimentação, em relação a peso, à forma corporal, que são muito desagradáveis e às vezes desestabilizadores para pessoas que têm transtorno alimentar. Então, no caso de um paciente com anorexia nervosa, bulimia nervosa, transtorno de compulsão alimentar, um comentário que aparentemente é inofensivo pode se tornar um comentário muito desagradável para aquela pessoa, né? Algo que vai ser muito difícil dela lidar e que pode, inclusive, dar gatilhos de comportamentos alimentares muito patológicos. Então, esse é um ponto importante da gente notar, tanto para os pacientes quanto para familiares ou pessoas que convivem com pacientes de transtorno alimentar. É importante se atentar a isso para usar de uma certa delicadeza nesse momento. Então, acho que algumas dicas aí legais, importantes para quem tem transtorno alimentar nas festas. Primeira coisa, procure se planejar, se antecipar, saber um pouco da situação que vai te esperar ali naquele momento de festas, tanto de um ponto de vista de como vai ser a oferta de comida, quanto de um ponto de vista de quem vai estar lá, como vai ser a conversa sobre isso, o que esperar. Converse com sua equipe, se você já tiver uma, para estabelecer ali recursos, né, habilidades para você lidar com os gatilhos que podem surgir dessa situação. Isso pode ajudar, essa antecipação pode ajudar você na hora a se sentir mais amparado em como você vai reagir em relação a tudo isso. Em situações onde é possível, pode ser interessante ter uma conversa honesta com seus familiares, com as pessoas que vão estar ali na situação, deixando claro o que tá confortável para você, o que não tá, o que você pode negociar ali com aquelas pessoas, tanto no sentido de alimentação, olha, o que vocês podem esperar de mim nessa situação, né? Que desafios eu consigo enfrentar nesse momento em relação à alimentação. E também o que eu espero que vocês não falem, não comentem, não pressionem, ou enfim. Tudo isso, em algumas famílias, em alguns contextos, pode ser conversado de antemão e isso também pode ajudar, né? Quando houver abertura, espaço para isso, pode ser um recurso interessante para lidar melhor com a situação. Tenha autorrespeito, generosidade com você mesmo naquele momento, né? É um momento mais desafiador, é um momento em que se espera que coisas saiam do controle em relação ao seu comportamento alimentar. E tá tudo bem. Lembrar que é um momento, né? Uma noite, um almoço, alguns dias que as coisas vão realmente ficar diferentes, e isso não significa que o seu tratamento está sendo posto a perder, que a sua busca por mais saúde nesse sentido não está funcionando. Então é importante lembrar que é só um momento, que é um momento difícil mesmo, e tudo bem, né? Depois a gente volta para os eixos, depois a gente cuida de tudo isso sem culpa, né? Evitando a culpa, evitando comportamentos de compensação de qualquer tipo, sejam eles comportamentos de exercício físico excessivo, métodos purgativos, tentar segurar essa parte, lembrar que aquilo é só um momento e que aquilo não te define, sempre tendo essa noção de autorrespeito, generosidade com você mesmo
um momento que é realmente mais desafiador. E acho que uma dica extra muito importante é a questão do álcool. Nas festas, a gente tende a fazer mais uso de álcool, às vezes um uso mais abusivo, e isso é uma coisa que é importante evitar, porque o álcool desinibe as pessoas, deixa todo mundo mais impulsivo. Então você pode ter ali na hora um comportamento que depois você se arrepende, não gostaria de ter, né? Então manter um consumo de álcool reduzido ou não fazer uso de álcool pode ser importante para você conseguir lidar com esses desafios. Também lembrar que quando a gente consome álcool, no dia seguinte, nos dias seguintes, a gente pode ficar mais deprimido, mais ansioso, sentir mais culpa. Então, pode ser complicado lidar com isso nesse momento onde a alimentação vai estar aí mais em xeque. Então, acho que é importante pensar em tudo isso, planejar e lembrar que é só um momento, né? E que depois tudo vai entrando nos eixos. Um Feliz Natal!